Em 1825, uma revolta ocorreu na província da Cisplatina quando os 33 orientais desembarcaram na Banda Oriental, apoiados pela Argentina, iniciando a Guerra da Cisplatina. O Império do Brasil havia acabado de selar as pazes com Portugal, acabando com as lutas, mas agora teria que novamente combater os rebeldes separatistas. O exército brasileiro era formado em sua maioria por voluntários, diferente do exército argentino, que era mais experiente. Entretanto, a Marinha do Brasil era o trunfo que seria usado para paralisar os argentinos e uruguaios. Logo inicia um bloqueio no Porto de Buenos Aires. Naquela época a Argentina tinha apenas o Porto de Buenos Aires para escoar sua produção. Com o bloqueio, os argentinos não poderiam vender seus produtos nem comprar armas do exterior. A Marinha Argentina era formada por alguns navios leves. O governo argentino não via interesse em ter uma poderosa armada, devido aos altos custos na manutenção dos navios. O almirante William Brown era o comandante da frota argentina, um irlandês com grande experiência em combates navais. Em 1827, os argentinos conseguiram 2 vitórias sobre o Brasil. A primeira foi a derrota de uma esquadra brasileira na Batalha de Juncal, e a segunda foi uma vitória sobre o exército brasileiro liderado pelo Marquês de Barbacena na Batalha de Passo do Rosário. Os comandantes da Marinha ficaram furiosos ao saberem da derrota em Juncal e decidiram acabar de uma vez por todas com a Marinha Argentina. O almirante James Norton recebeu a missão de se aproximar de Buenos Aires e destruir qualquer navio que tentasse furar o bloqueio. Em 26 de março de 1827, o governo argentino ordena ao almirante Brown para levar seus melhores navios para furar o bloqueio e atacar as cidades costeiras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Com isso, acreditavam que Dom Pedro I pediria a paz. Brown então prepara sua frota. Enquanto isso, a Marinha Imperial, seja por relatórios da inteligência ou por deduções, acredita que Brown esteja preparando um ataque. Os comandantes brasileiros juntam suas forças à frota do almirante Norton. O movimento dos navios brasileiros confirmam a suspeita de que esses já sabiam dos planos argentinos. Mesmo assim, Brown decidiu partir, acreditando que seus navios leves e fáceis de manobrar poderiam causar grande estrago aos navios brasileiros, mais pesados e difíceis de manobrar. Em 6 de abril, o brig Balcarce e a escuna União avistaram uma corveta e 3 brigs imperiais deixarem o bloqueio para perseguirem um comboio a 6 milhas. Às 19h30, aproveitando o enfraquecimento da linha de bloqueio, Brown ordena navegarem para fora do Rio da Prata. Tudo corria bem para os argentinos, até que às 23h30 o vento mudou e a frota argentina precisou se distanciar. Logo um vigia do Marquês de Maceió avistou a frota argentina e imediatamente alertou os outros navios brasileiros com tiros de canhão. Imediatamente a corveta liberal bloqueia a saída. Brown tenta navegar para o sul, entretanto o vento contrário impede sua fuga. Às 2 horas da manhã, os imperiais abrem fogo. A frota argentina fica encurralada entre os bancos de areia ao sul e a frota brasileira ao norte. Com a maré baixa, a frota argentina encalha no banco de areia de Monte Santiago. Em 7 de abril, Brown ordena que o Congresso retorne a Buenos Aires para trazer as caminhoneiras. No dia 8 de abril, 6 caminhoneiras são enviadas para ajudar a esquadra republicana. Ao meio-dia, o Independência ou Morte encalha e Brown envia 2 botes do República para capturar o navio brasileiro. Entretanto, o capitão Francisco Clark joga 12 dos seus 18 canhões no mar, permitindo que um navio desencalhe e impedindo que os argentinos capturassem-no. Durante a tarde, o capitão do República, William Granville, é atingido por estilhaços no braço, obrigando a amputar o membro. Enquanto isso, o Independência deu sinais que poderia desencalhar. Norton então envia a fragata Dona Paula, que sozinha tinha o mesmo poder de fogo de toda a frota argentina. O Independência troca tiros com Dona Paula, mas a munição havia se esgotado. Mesmo assim, os argentinos queriam continuar lutando, então usam as correntes da âncora. Em seguida, o capitão Francis Drummond é atingido na cabeça, perdendo uma orelha, e no brig 29 de agosto o primeiro-tenente Rafael de Carvalho é atingido mortalmente por uma bala de canhão que arranca o braço esquerdo e rasga os intestinos. Os homens tentam socorrê-lo, mas ele diz: "Isto não é nada, vão continuando
com fogo e logo em seguida falece no convés. O Piraja, Caboclo e as escunas Conceição e Maria Teresa sofreram pesados danos nas velas e nos aparelhos. Com o Independência seriamente danificado, Drummond recebeu ordens para abandonar o navio, mas a sua tripulação se recusou. Ele então foi até o República pedir mais munição quando foi atingido por uma bala de canhão no fêmur direito. Browne o transferiu para o Sarandí, mas Drummond faleceu às 22 horas. Browne disse mais tarde em suas memórias que as últimas palavras de Drummond foram: "Diga ao almirante que cumprir o meu dever e morro com o homem." A República envia 2 barcos para resgatar os marinheiros do Independência e logo em seguida afundam o navio, vendo que os danos eram irreversíveis. Ao anoitecer, com pouca munição e seriamente ferido, Browne decide abandonar o República e embarcar no Sarandí, e em seguida Browne ordenou que retornassem para Buenos Aires. Na capital argentina, a notícia do desastre chegou à meia-noite. O Sarandí chegou em Buenos Aires às 3h30 da madrugada. Entre 10 e 11 de abril, chegaram ao porto de Montevidéu os navios brasileiros danificados. A corveta Liberal tinha perdido o mastro principal e sofria com vários vazamentos no casco, enquanto os brigues Pirajá, Independência ou Norte, Rio da Prata e 29 de agosto e 2 escunas, incluindo Conceição, chegaram seriamente danificadas, com vazamentos no casco e também mortos e feridos. A vitória brasileira acabou com as esperanças argentinas de furar o bloqueio, assim como reverteu as derrotas em Juncal e Passo do Rosário. A economia argentina entrou em colapso, os preços dos alimentos dispararam, a frota argentina foi reduzida a algumas escunas usadas apenas para defenderem o porto ou para práticas de corso. Em 1828, Brasil e Argentina assinam a paz. O Brasil concordou em libertar o Uruguai como um estado tampão. Em troca, a Argentina garantiria livre navegação aos brasileiros ao Rio da Prata. A batalha resultou no lado argentino em 2 bergantins destruídos, 1 goleta danificada, entre 76 e 153 baixas. Já do lado brasileiro, foram 2 bergantins destruídos, 1 bergantim e 2 goletas danificadas, mais de 40 baixas.